Meu nome é Ana Clara, eu tenho 20 anos, falo da cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e eu gostaria de saber planos concretos e viáveis para resgatar os brasileiros que entraram na estatística da insegurança alimentar e alternativas para a manutenção da nossa soberania alimentar. Olá, Ana Clara, obrigada pela sua pergunta. Acho que essa é a pergunta mais importante que está angustiando todos nós. Não só você como jovem, mas cada cidadão e cidadã brasileira. Nada mais grave do que a fome, ainda mais num país tão rico como o nosso. É inadmissível nós imaginarmos que no país tão rico tenhamos um povo tão pobre. Nós temos que atacar o problema e não vai ser com belas palavras. São duas as ações, uma imediata, e o Congresso Nacional acabou de fazer isso. Dobrar, garantir e permitir ao governo federal que ele possa turbinar o Auxílio Brasil, que era o antigo Bolsa Família, passando de R$200 para R$400. Temos que transformar o Auxílio Brasil, e isso também está no texto, que já passou pelo Senado, e agora está votando na Câmara, transformar o Auxílio Brasil em uma política, um programa permanente, uma política de Estado, não uma política de governo, para que nenhum governo utilize isso como moeda de troca para ganhar a eleição. E um programa de Estado que tem uma porta de saída, que qualifique esse pai ou essa mãe para que seja inserido no mercado de trabalho e abre depois vaga para outra família que esteja necessitada. E a médio e longo prazo, investir na educação. Uma educação pública de qualidade que garanta ao filho do rico a mesma oportunidade, igualdade de oportunidade do filho do cidadão mais humilde. Meu nome é André, eu tenho 14 anos e eu sou de Manaus. Eu gostaria de saber o que os candidatos vão fazer para combater o desastre climático, considerando que isso tem sido um assunto muito debatido ultimamente, e o Brasil tem grande importância nisso, considerando que tem uma grande parte da floresta amazônica. Eu acho que a primeira coisa que precisamos fazer é acabar com esse estigma, que é uma questão ou de meio ambiente ou do agronegócio, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal. Não é ou, é e. Nós temos que deixar muito claro que é possível desenvolver todas as regiões do Brasil preservando o meio ambiente. E que precisamos ser intransigentes na fiscalização, na legislação, para que não haja uma economia de depredação, mas uma economia sustentável. Acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro, para o mundo, inclusive, a Amazônia é nossa, soberania é nacional. Quem cuida da proteção ambiental da Amazônia, do Pantanal, da Mata Atlântica, é o povo brasileiro e seus governos. Agora, isso traz, essa soberania nacional, uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade não só com o mundo, mas uma responsabilidade com os brasileiros e as brasileiras. Então, é muito importante que nós tenhamos a consciência que o desmatamento da Amazônia provoca seca em determinadas regiões e encarece os alimentos. Lembrando que a fiscalização é muito importante e que temos que separar a extração mineral, portanto, a questão da grilhagem de terra, do desmatamento feito por uma meia dúzia, da exploração de minério feita por criminosos ambientais, é muito diferente da questão da produção feita por aquele que mora no estado do Amazonas, que mora na Amazônia Legal e precisa tirar o seu sustento. É possível. Olá, meu nome é Larissa Oliveira Santos, tenho 18 anos e moro em Porto Seguro, Bahia. A minha pergunta vai para a senhora Simone Tebet. Em que projetos a senhora investirá ou até mesmo criará para que mais mulheres entrem para o mundo da política? Primeiro, dizendo para as mulheres, tenham coragem. Ainda que se perca hoje, você vai ganhar lá no futuro. Você vai abrir caminhos para que novas mulheres façam política. Então, ao mesmo tempo, nunca se avançou tanto em legislação da pauta feminina como nos últimos anos no Congresso Nacional. Eu estarei sempre protagonista desse processo. Eu fui relatora de um projeto, de uma emenda constitucional que agora está na Constituição.
incentivando os partidos a buscarem mais mulheres. Os partidos que elegerem mais mulheres terão o dobro do fundo eleitoral e partidário. Mulheres e negros, nós colocamos isso. E um outro ponto importante, nós aumentamos em 50% o número de mulheres eleitas deputadas federais quando nós tivemos uma decisão favorável do judiciário, dizendo o seguinte: ora, se são 30% de mulheres candidatas, tem que ter 30% de mulheres com tempo de rádio, de televisão, de exposição pública, para que a população nos enxergue e veja as nossas propostas, e 30% do fundo eleitoral e partidário tem que também ser destinado para a mulher. Paralelo a isso, é muito importante que os partidos tenham os seus programas capacidade de qualificar mulheres, para que as mulheres possam estar preparadas para disputar. E, obviamente, é fundamental agora, a única coisa que falta é no Executivo temos política pública voltada para a mulher, no combate à violência contra a mulher, do protagonismo da mulher, uma secretaria executiva dentro de um ministério que se dedique exclusivamente ao protagonismo da mulher no mercado de trabalho e na política, além, obviamente, do combate à violência contra a mulher. Olá, sou Emily. Sou extrativista, moro no Rio Mutuacá, município de Mazagão, estado do Amapá. Vivemos o isolamento de políticas públicas. Eu gostaria de saber que resposta os senhores têm para fortalecer a nossa educação no contexto da nossa realidade amazônica. Para a gente responder essa questão da educação voltada para a sua realidade, é muito importante antes lembrar, quando a gente fala da questão ambiental de proteção da floresta amazônica, não significa deixar a Amazônia intacta, não significa que o povo que mora nessa região não tenha direito ao próprio sustento, a tirar de forma organizada e sustentável o seu ganha-pão, melhorar a sua qualidade de vida através do seu trabalho. Daí a importância da sua pergunta em relação à educação. Primeiro, nós temos que fortalecer o ensino público de forma igualitária em todo o país. Ensino público de qualidade para igualar o filho do rico com o filho do mais humilde, para que o filho do mais humilde tenha a mesma oportunidade de estar num curso profissionalizante ou numa universidade. Segundo, no ensino médio, muito importante, embora tenhamos tido uma revisão da grade curricular, essa reforma, termos no ensino médio matérias voltadas especificamente para a realidade do jovem morador do norte, do nordeste, do sul, do sudeste e do centro-oeste. São realidades distintas porque o Brasil é continental. Consequentemente, esse currículo precisa ser bem adaptado. Mas tão importante quanto isso é considerar a inclusão digital. Não é só o acesso à internet, o acesso a computadores, mas a inclusão digital como um direito fundamental. Olá, eu sou Gustavo Lustosa, eu tenho 25 anos, sou de Bragança Paulista e sou um foca do Estadão. A minha pergunta é a seguinte: o que a gente tem que fazer para o Brasil sair desse cenário de inflação e preços altos que a gente viveu esse ano e a tendência é continuar vivendo no ano que vem? Obrigado. Eu sou de uma geração, você não se lembra disso, em que a inflação ela vinha por conta da pressão oferta e procura. Tinha pouca oferta, muita procura, e a lei da oferta e procura fazia com que os preços subissem, e subissem na expectativa de que ia subir. Nunca imaginei que voltássemos a temer esse fantasma da inflação. Olha que interessante, nós não temos inflação no Brasil por causa de demanda. Ao contrário, as pessoas não estão consumindo porque não têm dinheiro, estão desempregadas, estão subutilizadas. Nunca tivemos tantas pessoas e brasileiros endividados, são mais de 64 milhões de brasileiros de alguma forma devendo na praça. A que deve, então, esse aumento da inflação? A uma única situação: o aumento do dólar no Brasil. E o aumento do dólar, ou seja, a desvalorização do real, por quê? Porque nós temos um governo que cria crises, criando crise atrás de crise, ele faz com que o capital, o mercado, o investidor nacional ou estrangeiro, e mesmo aquele que tem vontade de investir mais no Brasil, ele pise no freio, ele acabe desvalorizando o real, aumentando o dólar. Dólar alto
todos os produtos da cadeia, eles crescem. Então, a única forma que eu vejo de nós resolvermos esse problema da inflação é trocando o governo. Nós precisamos de um governo sério, um governo que assuma compromissos e cumpra, e principalmente um governo que pacifique o país, que dê segurança jurídica e institucional para que o mercado se equilibre.